Bom, vamos falar hoje sobre a salmonela. As notícias r7aí.com. Alerta por salmonela em produtos brasileiros. Sobe 1.400% na Europa. A ausência de fiscais agropecuários nas inspeções sanitárias do CIF, então, é um dos problemas apontados por europeus em auditoria feita desde 2017. É uma coisa que deve se ficar de olho. A Europa retirou a permissão para exportação de carne de 20 frigoríficos. A quantidade de produtos alimentícios brasileiros testados positivamente para a bactéria salmonela na Europa alimentou 1.400% entre 2016 e 2017. Carregamentos de aves congeladas, principalmente de frango e peru, são os mais afetados, mas a lista também inclui produtos à base de soja, farinha de soja transgênica, pimenta preta e os ossinhos para cães, que são feitos de couro bovino. As notificações foram emitidas pelo Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações REFS, na sigla em inglês, vinculado à Direção Geral de Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia. Em 2017, emitiu-se 371 notificações para produtos brasileiros de origem animal, sendo 330 relacionados à salmonela. E em 2016 foram 56, dos quais 22 para a bactéria. Veja o número do gráfico mais abaixo. Falha na fiscalização sanitária do Ministério da Agricultura foi o motivo alegado pela Comissão Europeia para barrar na quinta-feira a exportação da carne de 20 frigoríficos brasileiros, que estavam autorizados para vender ao continente. O veto afeta principalmente a exportação do frango. Para o ministro da Agricultura, Blair Mag, a medida não se deve a problemas na fiscalização, mas a uma guerra comercial com o objetivo de criar barreiras aos produtos brasileiros e proteger os produtores europeus. Ou européticos, como alguns gostam de falar. O bloqueio europeu foi anunciado em um mês após a Polícia Federal deflagrar a terceira fase da operação Carne Fraca, quando investigações apontaram que os frigoríficos brasileiros fraudavam testes em laboratório para esconder a presença de salmonela em produtos de exportação. As fraudes se concentraram na BRF, dona de marcas Sadia e Perdigão, e contaram inclusive com a vista grossa de executivos da empresa, como revelou o R7 no mês passado. O RESF é um sistema que, após identificar as irregularidades com alimentos para humanos ou rações para animais, impede a entrada de lotes do continente e envia um alerta para todos os postos fronteiriços do bloco europeu. Existem mais de 2.000 tipos diferentes de salmonela. A bactéria não causa danos à saúde, desde que preparada de forma adequada, em altas temperaturas, por cozimento ou fritura. O Brasil tolera até 20% de sua produção com a bactéria, mas há importadores que só compram produtos livres da bactéria, entre eles a Europa. Veja abaixo a quantidade de alertas nos últimos anos. Aí tem o aumento das notificações está relacionado à primeira fase da carne fraca, março de 2017, quando se revelaram fraudes na comercialização de carnes para o mercado interno e externo, como adulteração de produtos e pagamentos de propina, e fiscais para afrouxar a fiscalização e autorizar a venda das mercadorias. Após a operação, a Comissão Europeia deixou de comprar dos frigoríficos envolvidos, tornou a fiscalização dos produtos brasileiros mais rígida. Desde então, 100% dos lotes de alimentos e rações são testados fisicamente e 20 passam por teste microbiológico em laboratório, explica Anca Paduraru, porta-voz da Comissão Europeia para a Saúde, Segurança Alimentar e União de Energia. Em entrevista por e-mail R7, anteriormente os testes eram feitos de forma aleatória. O ritmo de alerta já reduziu em 2018. Questionado sobre a alta notificação em 2017, Paduraru diz que as autoridades brasileiras são as mais indicadas para explicar. O R7, em contato com o Ministério da Agricultura pela primeira vez em 9 de março para tratar do tema e solicitar entrevista, repetindo o contato de 12 de março, 12 de 16 e 20 de abril. Se trata de um programa que visa a redução da salmonela. A prevalência no Brasil é mais alta que na Europa. Portanto, temos uma meta mais alta com o tempo, Esta meta tende a diminuir e chegaremos a patamares como da UE, União Europeia, informou a DIPOA, e vinculado ao Ministério da única resposta oficial recebida pela reportagem. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, afirma que o aumento das notificações por salmonela se deve a maior fiscalização, que a bactéria não apresenta riscos ao consumidor europeu. Houve uma intensificação da fiscalização dos embarques, o que aumentou o número de notificações. Vale ressaltar, entretanto, que o
O total notificado equivale a menos de 2% do total exportado anualmente. Embarcamos quase 15 mil contêineres para a comunidade europeia. As notificações se referem à sua maioria absoluta, mais de 95% da salmonela SPP, que não representa qualquer risco para o consumidor europeu, diz a associação. A BPA também lamenta a suspensão de habilitação de 20 plantas exportadoras da carne de frango pela União Europeia e, assim como o governo federal, classifica a medida como protecionista. A má higiene e as falhas de lá da fiscalização. Ao tornar mais rígida a fiscalização, a Comissão Europeia identificou irregularidades aos frigoríficos que já tinham apresentado problemas anteriormente em relação à salmonela. Além de notificar os membros do bloco europeu, o resto enviou alerta para os países exportadores tomarem providência e, ao identificar essa reincidência, a Europa decidiu enviar uma equipe de inspetores ao Brasil em maio do ano passado, que acabou encontrando outras irregularidades. Na avaliação dos inspetores, o governo federal, por meio do CIF, tem dificuldades em realizar as fiscalizações, que compromete a confiabilidade do certificado de importação. Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde e Segurança Alimentar, publicado em setembro, os auditores visitaram os abatedouros que tinham recebido várias notificações das REST e encontraram irregularidades como proximidades entre carcaças sem-abatidas e carcaças já abatidas, separadas e lavadas, contato com a caixa e superfície do equipamento e mais práticas de higiene. Essas questões não foram detectadas pelas inspeções da CIF na supervisão anual do CIPO, afirmaram os auditores. As autoridades brasileiras falaram em garantir que todos os abatedouros nas aves certificadas para importação à Europa estejam sob supervisão de fiscais agropecuários ou com obrigações oficiais sejam cumpridos de acordo com as regras da União Europeia. Uma das exigências da União Europeia para comprar os produtos brasileiros é a inspeção sanitária antes e após o abate das aves de criação. Em 16 estabelecimentos visitados, 2 não contavam com o fiscal agropecuário. Os europeus não informam o nome da empresa, mas dizem se tratar de um dos maiores exportadores de proteína animal para a Europa. Esse mesmo problema já havia sido detectado em fiscalizações realizadas em 2011 e 2013. As fiscalizações encontraram ainda um veterinário contratado pelo próprio sistema frigorífico incorporado à equipe da CIF veterinário foi determinado após o alerta dos europeus. A equipe de auditoria observou algumas diferenças entre os requisitos brasileiros e da União Europeia em relação às inspeções ante-mortem e pós-mortem e aos critérios microbiológicos aplicados à salmonela em carne de frango, diz o documento. A auditoria concluiu, A autoridade competente estão assinando o certificado de exportação, apesar de serem incapazes de garantir informações contidas ali, exceto o relatório o setor bovino. Em resposta à auditoria, o Ministério da Agricultura informou que a União Europeia, em setembro, que estava reorganizando a equipe e contratando 300 fiscais agropecuários, entre outras medidas administrativas, como a fiscalização do CIF para blindar as pressões de interferências políticas. No fim de janeiro, uma equipe de inspetores retornou ao Brasil para avaliar a explicação das exigências europeias. Seu resultado será de primordial importância, visto que definiu o caminho a seguir. Diz Paduraru, em entrevista concedida antes da Comissão Europeia anunciar o bloqueio de 20 frigoríficos brasileiros. O relatório da Comissão Europeia faz recomendações para enfrentar essas deficiências sistêmicas ao invés de se concentrar no que foi encontrado nos locais individualmente. A finalidade da auditoria é verificar se as ações tomadas pelas autoridades brasileiras foram implementadas conforme anunciado e se foram efetivas de modo geral, em lidar com as deficiências identificadas. E estamos buscando melhorias em toda a cadeia de produção. Aí a foto aí. A Auditoria Europeia encontrou falhas no Serviço Federal de Inspeção Sanitária. Ou seja, é o que está mostrando aí, denunciou e pôs aí em evidência para que ninguém tenha comprado ou volte a comprar, né? E dê esse problema com salmonela. Procurado pelo 7, o Ministério da Agricultura não comentou o estado da Auditoria Europeia. A seguir, a nota completa da BPA. É muita coisa para ler, no caso, vamos passando aí. A dólar afirma ter alta e volta de encostar a 3,50 com o exterior. A Impera diz que não está negociando nada, acordo de leniência com a PGR. Vale buscar os efeitos da queda do preço do Ministério do Ferro de CO.
COFCO Brasil eleva a produção de etanol em 2018, não descarta recomprar açúcar. Fies impactou fortemente captação de novos alunos pelas taxas, diz presidente. Presidente do BCE elogia crescimento sólido, após manter política monetária. Dólar em leves oscilações anti-real com cautela diante do cenário externo. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuam para menor nível desde 1969. Lucro das taxas sobe 62% para 197, 4 milhões no primeiro trimestre. BCE mantém política monetária, Draghi não está com tom confiante. Entenda mais sobre a nova declaração de Receita Federal que deverá ser apresentada a partir de julho. 14 pessoas ainda enganadas. Os policiais perseguem as empregadas. Etc. Petrobras elege novo diretor de governança sem renovar o mandato de demais executivos. Etc, etc, etc. E não acaba. Vou encerrar daqui a pouco. Vou botar somente mais um comunicado aí. Seguindo o vídeo, tá legal? Ok, seguindo aqui, agora vamos dar uma olhada e ver, né, umas mensagens aqui à parte. Bom, como foi nos dias de Noé, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso já se percebe que está bem assim hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia está bem dessa maneira. E detalhe que hoje em dia está até mais do que antigamente. Sobre todas as coisas que se falava, mesmo assim o pessoal não dava crédito. Hoje em dia o arrebatamento para eles é como se não fosse nada. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. E os levou, né, a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, Enoque, ele andou com o Altíssimo. Depois ele desapareceu, pois o Altíssimo o arrebatou para si. E por que Deus o arrebatou? Porque ele agradou a ele, andava com Deus. E nisso que ele andava, Deus se agradou de tal maneira que não deixou que ele morresse, nem de velhice, nem de nada. E agora eu vou, para dar complemento a isso, eu vou ler uma passagem de Apocalipse 19. E depois dessas coisas eu vi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação. Com uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e deremos-lhe glória. Aqui está deremos, mas demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O cavaleiro do cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas.
e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aí você vê que é um convite ao Armagedon, porque depois de 7 anos da tribulação aqui na terra, Deus congregará, aliás, o anticristo congregará contra Deus uma multidão para destruir Israel, sendo que Jesus já estará vindo conosco, já vindo das bodas do Cordeiro para dar fim no Armagedon e na iniquidade, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os seus sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Bom, estes dois, eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, né? Lago que arde de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Repitamos, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí depois segue-se os 1000 anos, é um período no qual a igreja do Senhor Jesus, a noiva, sim, reinará, com todos os remidos, e não haverá mais guerra, nem morte, nem pranto, nem dor, nem depressão, nem nada do que nos aflige aqui. Todas essas coisas já serão passadas, e a vitória é do povo de Deus, sempre foi e sempre será. Glórias e honras sejam dadas a Jesus, porque muitos têm falado para que se aconteça, se chegue e alcança muitas pessoas, mas elas não dão crédito, não estão dando e não estão fazendo de acordo. Então, esta é a palavra do Senhor para cada um de nós agora, Apocalipse, que eu li, capítulo 19, tudo, né? E que Deus abençoe a vida de cada um, fortaleça-se mais e mais no Senhor Jesus, porque perto está a nossa vitória, a nossa redenção aí. Deus abençoe, fortaleça-se nele. Quiserem curtir, curtam, compartilhem, deixem seu like, divulguem e participem das reuniões, dos cultos. Tem a parte da mensagem que eu prego também no Jesus Cristo Força Alfa, né, na minha página do Facebook, mas só você colocar Jesus Cristo Força Alfa, você encontra essa página lá. Também é pregada a palavra de Deus, tem louvor, tem hinos, tem cânticos e, sobretudo, uma palavra de carinho, de amor, de afeto aí para seus corações, para ajudar a sua vida, para levantar, para te dar força, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e guardam a sua palavra. E vinde a mim todos que vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, fiquem todos na paz. Deus abençoe, lhes dê uma ótima semana, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E maranatas, ora vem Senhor Jesus, amém? Abençoados, fiquem todos na paz.